Fala-se muito sobre o senso comum. Como é que fica o senso comum com tudo isso que você relata em seus vídeos, Josué? Como é que fica o senso comum, a questão do senso comum? Uma coisa que nunca é falado, quase não é falado, é sobre o senso incomum. É sobre o insenso, que é esse senso interior, individual, relativo. É o senso do indivíduo e não dos indivíduos. É o senso individual e não coletivo. Porque o senso comum refere-se ao senso da massa. Mas o senso incomum ou o insenso refere-se ao senso de cada indivíduo. Quando o senso comum fere o senso incomum, que é o insenso, que é o senso individual e relativo, é onde o indivíduo começa a filosofar. Como que um indivíduo começa a filosofar? Quando é que surge esse despertar e o indivíduo começa a questionar? Eu acho que o start para o indivíduo despertar e começar a filosofar é o absurdo. O absurdo e a ausência de lógica. O absurdo e a ausência de lógica, ou da lógica, é que dá o start. É que faz com que o indivíduo comece a observar e questionar, porque nós somos observadores. Nós somos os observadores. Os princípios da filosofia são os três principais princípios da filosofia são lógica, razão e ética. Quando há ausência de lógica, quando você se depara com o absurdo, é que você começa a filosofar. E a questão do insenso refere-se ao sensor, que eu relatei nos vídeos anteriores. Cada um de nós temos esse sensor, esse detector. Esse sensor ativa o nosso airbag. Porque a função do airbag é ativada no veículo quando há um choque. Quando acontece uma colisão, um choque muito grande, muito forte, é que é acionado o airbag no veículo. Em nós, no indivíduo, nas pessoas, é a mesma coisa. Nós temos esse sensor, esse sensor natural, que ele é ativado quando você se choca com um absurdo. E aí se abre o airbag da razão. Abre-se o airbag da lógica. Abre-se esse airbag da ética. E esse airbag é uma proteção. É uma proteção, é um escudo natural que nós temos. Por isso que ele tem que ser respeitado. O insenso ou o senso incomum. Porque o que o sistema propaga é o senso comum. Pouco se fala sobre o insenso ou senso incomum. Incentivar pensadores livres. Aceitar questionamentos, sugestões. Não pode se seguir um padrão, não pode existir um padrão, porque o que existe é um padrão uniforme. Não somos uniformes. Somos multiformes. Há múltiplas formas, desculpe. Não somos uniformes, somos multiformes. Assim como não há só o universo, e sim o multiverso. Por isso que eu bato nessa tecla de universidade. Não é universidade. Universidade se refere a uma só versão. Um verso, uma versão, um método. Um só caminho. Uma só alternativa. Mas existem várias, são múltiplas. É multiverso. E não universo, não é só uma versão. Não é uma única versão. Quando se fala em universidade, pessoal, refere-se a uma única versão.
um único método, uma única forma. Por isso que chama uniforme. Porque todos seguem um padrão. Não, nós somos fora do padrão. Como diz Pink Floyd naquela música, não seja mais um tijolo na parede. Você não é um tijolo, você é o tijolo. Eu não sou um tijolo na parede, eu sou o tijolo. Cada pessoa tem o seu lugar no universo e a sua importância. Por isso que eu toco nessa tecla de harmonia. Não existe hierarquia, princípio de autoridade. Existe o princípio da consciência. Não existe princípio de autoridade. Não existe princípio de autoridade. O princípio da consciência e o princípio da harmonia. O princípio de igualdade. O princípio do amor, da harmonia. O princípio de autoridade e hierarquia é para que uns se sobressaiam sobre os outros, para que uns dominem e subjuguem os outros. Para isso que serve hierarquia. Hierarquia é isso. Salvo a hierarquia natural de uma tribo indígena, onde há um cacique, numa tribo indígena, por exemplo, em que o cacique fez tudo que os outros índios fazem. Ele já passou por todo aquele processo. Caçou, pescou, enfrentou todas as dificuldades na aldeia, na tribo, na caça, na pesca. Passou por todos os rituais. Ele tem a experiência de vida, assim como um ancião. Entendeu? Como um patriarca, um ancião. Esse tipo de hierarquia eu respeito. Eu respeito esse tipo de hierarquia e concordo plenamente. Por quê? Porque o indivíduo não está ali por prerrogativa. Ele está ali por mérito. O líder de uma tribo indígena, um cacique, um pajé, um ancião de uma tribo, um patriarca, ele está ali por mérito e por experiência. Não por prerrogativas. Porque é uma coisa natural, não é artificial, criada por um sistema onde te coloca no topo e você fica subjugando as outras pessoas numa posição superior, tratando os indivíduos como os seus iguais como inferiores. Esse tipo de hierarquia e princípio de autoridade eu não reconheço. Na verdade, podem até me chamar de rebelde, como é que eles chamam? Subversor. Eu não acredito em subversão, porque eu não reconheço nenhuma autoridade constituída no poder do Estado. Para mim, o Estado é uma organização criminosa. Eu não reconheço nenhuma autoridade constituída pelo poder do Estado, no poder do Estado. Eu respeito as leis para me autopreservar e porque muitas leis são impostas. Apesar de serem injustas, eu tenho que obedecê-las para me autopreservar, para garantir a minha integridade física e a minha vida. Mas não que eu concorde com a maioria das leis. Por isso que eu nem acredito em desobediência civil, porque se eu acreditasse em desobediência civil, eu estaria reconhecendo o Estado. Quer dizer, se eu estou sendo desobediente ao Estado, então eu reconheço que o Estado é o meu algoz, ele é o meu tutor, ou o meu guia, o meu oráculo de Delfos, vamos assim dizer. E eu não reconheço o Estado. Eu não reconheço. Como o cantor Raul Seixas, estados são fronteiras embandeiradas que separam quintais. Eu sou cosmopolita, eu sou universalista. Cosmopolita, universalista. Eu sou cidadão do mundo. Eu sou brasileiro porque nasci na América do Sul, mas eu poderia ter qualquer outra nacionalidade. Em qualquer lugar do mundo que eu nascesse, eu seria o que eu sou, quem eu sou. Eu só seria incentivado pela cultura e pelo Estado, pelas regras, leis do Estado. Por isso que as leis do Estado, elas são subjetivas, elas não são objetivas. São subjetivas e relativas, ela depende de cada Estado, de cada lei, de cada cultura, de cada país, de cada ambiente. Mas o que eu toco aqui é no ser, você como ser. Não é você, o seu nome, ou quem você nasceu, ou seu RG, seu CPF, é você na sua essência. Quem você é de verdade, independente da língua, da nacionalidade, independente de estar registrado num sistema com CPF e RG.
Independente de falar uma determinada língua e ser doutrinado numa determinada religião, por exemplo, numa determinada regra estatal, porque cada país tem uma regra diferente, então as regras elas são subjetivas. Elas são subjetivas, elas não são objetivas. Elas dependem de muita coisa. Agora, você como ser, eu como ser, as regras universais e naturais e do ser, do indivíduo, do fractal universal e do microcosmos, que é isso que nós somos, microcosmos. Elas têm que obedecer às leis naturais e universais. E elas têm que respeitar o senso incomum ou o insenso. Porque senão você vai participar do efeito manada. E cada um tem o seu próprio caminho. Temos um DNA, uma digital, uma forma de caminhar, de falar. As nossas características, nosso comportamento. Tudo é diferente. Tudo é relativo, individual. Ninguém é uniforme, ninguém pode ser padronizado por um sistema. Você é livre em todos os aspectos. Nós somos livres em todos os aspectos. É a única coisa que ninguém pode tirar de nós. É a nossa liberdade. Liberdade de ser quem somos. Você é quem você é ou você é o que querem que você seja? Que você seja. É isso realmente que você quer? Ou você está aí porque a sua família falou, porque a cultura do seu país, da sua cidade, culturas populares, religiões limitantes, regras estatais, leis injustas e absurdas? É isso que você quer ser? É isso que você é? A sua essência é essa? Eu não sou isso que o sistema quer que eu seja. Eu sou o que eu sou e eu serei o que eu quiser ser, como eu quiser ser, onde e quando eu quiser. É eu que escolho, eu sou observador e escolho. Haverá consequências e retaliações? Haverá, mas não foi eu que criei as regras. Então até a retaliação não será culpa do indivíduo, por não seguir o padrão, o sistema. As retaliações ou as consequências virão, mas você não pode se culpar. A culpa não é sua porque você não criou as regras. Algumas sim. São louváveis. Algumas regras sim têm que ser respeitadas por uma questão de preservação da vida, respeito à vida, respeito ao próximo, respeito à natureza, às pessoas. Agora, leis e regras absurdas que oprimem e subjugam o ser e tiram a sua liberdade, tanto mental quanto física, essas não. Essas não. Ok? No próximo vídeo eu vou falar mais. Peço desculpas aos erros de português, tanto na pronúncia quanto na escrita. Eu não sou eloquente, não sou um orador, mas eu estou melhorando. A minha retórica, eu estou aperfeiçoando. A minha oratória, a minha retórica, eu estou aperfeiçoando. Então eu sou um ser em constante evolução. Eu não tenho nenhum diploma, eu não sou nenhum acadêmico. Não tenho doutorado, mestrado ou bacharel. Não sou nenhum acadêmico, eu sou um pensador livre, um autodidata. Você sabe qual é o maior filósofo? Eu não estou na academia de letras, eu não tenho uma cadeira na academia de letras. Eu sou um filósofo anônimo. Posso até sair do anonimato agora, com as redes sociais, mas eu sou um filósofo anônimo. O maior filósofo é uma criança que não aceita nada pronto, resposta pronta. Ela quer saber o porquê do porquê. Por que que o porquê é porquê? Por que que é assim e não assim? Por que que é tão difícil e pode ser fácil ou mais fácil ou menos difícil? Porque o que o sistema coloca para você é a marmita pronta. E eu já prego sempre aqui, eu sempre bato nessa tecla. Self-service. É você que escolhe. Marmita pronta é padrão, é o que colocar você tem que comer. Self-service. Autodidata, seja autodidata. Um pensador livre, busca conhecimento em todas as fontes. Em todas as fontes. Eu acredito que um indivíduo deveria estudar até pelo menos 35 anos. Ele deveria aprender de tudo para depois ele escolher um caminho. 35 anos, começar aos 5 anos de idade e até os 35 anos. Mas é de estudo epistêmico e não um estudo
sofisma. Um estudo sofista e sofisma, com doxa. Um estudo epistêmico. Verdade viva. Aprender de tudo, estudar de tudo, experimentar de tudo, para depois decidir. Porque a decisão é nossa, não é de um sistema, não do Estado, que fabrica escravos modernos e recrutas estatais. É isso que o Estado faz. Ele cria, ele forma recrutas para o Estado. Teve pessoas que ficaram com raiva de mim quando eu disse que David Rockefeller, um dos mentores da Unesco, disse: não quero uma sociedade pensante, quero um povo servil. Ué, pesquisa lá se é mentira. E se for mentira, por que estão preocupados? É mentira, não é? Por que estão tão preocupados? Agora eu só te pergunto porque a estátua de Paulo Freire está junto com a de Mao Tse Tung, um comunista que matou mais de 70 milhões de pessoas de fome. É essa pátria educadora que você quer para o seu filho? E aqui eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas a gente sabe que existe essa tendência comunista no mundo. Entendeu? Existe esse sistema de doutrinação comunista. É o comunismo mundial e permanente. É o trotskismo. Lembrei, trotskismo. Comunismo mundial e permanente. E a maioria dos líderes, até o Papa, faz parte da Internacional Comunista, tá? Pode pesquisar. Até o Papa faz parte da Internacional Comunista. E a maioria dos políticos de direita fazem parte, até de direita ou de meia, fazem parte da Internacional Comunista. Pode pesquisar. Por isso que eles usam vermelho. Os cardeais da Igreja Católica usam vermelho. Você acha que é só coincidência? Então aqui vai abranger tudo. Vai abranger religião, vai abranger política. Tá tudo ligado, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Até porque clero significa os que sabem. Clero significa os que sabem. E plebe, os que não sabem. E por que não sabem? Porque não querem que saibam. É proposital manter as pessoas ignorantes. Desde a época da Satânica Inquisição, que eu chamo de Satânica Inquisição, e não Santa, e das Cruzadas, onde o Papa mentiu até para os templários e colocava até crianças na linha de frente na guerra. Os papas faziam isso. Pesquisa aí, Cruzada das Crianças. Pesquisa aí sobre o líder dos Cavaleiros Templários. Entendeu? Então a igreja mentiu para os templários, que era o exército do Papa. Entendeu? Então abrange isso, porque clero é os que sabem, plebe os que não sabem. Pesquisa aí, Cavaleiros Templários, Cavaleiros Teutônicos, Cavaleiros Hospitalários. E vocês vão entender porque que a igreja não permitia nem que eles rezassem o Pai Nosso, não podiam falar nem a língua deles, para não aprender, não traduzir a Bíblia. Entendeu? Manter as pessoas ignorantes dentro da Matrix, da caverna, presas a um sistema político e religioso, porque é política e religião junto. O Constantino é que fez essa